qual é o maior país hoje que tem cobertura florestal no planeta? Suriname. Alguém fala em Suriname? Gente, é só pegar no livro. Pega a diferença de preservação e conservação. Você vai preservar ou vai conservar? Nós somos tão restritivos, mas nós somos vistos como celeiro do mundo. Como é que é isso? Vale a pena ter esse ramal, fazer todo esse investimento? O cara que tem consciência, ou o filho dele que já foi fazer agronomia com essa visão, ele vai fazer e vai ganhar. Só que vai chegar uma hora que ele vai esbarrar. Porque dali ele vai tirar dali como? Com helicóptero? Não tem jeito. Vai, fala assim, ele está esperando o desenvolvimento do país, que é para ele dar o melhor resultado. O produtor, ele vai aguentar, esperar, falar assim, cara, vocês estão planejando o quê? Porque quem está no sol aqui sou eu, pô. Alguém fala da floresta amazônica na Colômbia, na Venezuela, no Peru. Lá tem, pô. Por que tem que ser no Brasil? Pois é, qual é o interesse de não desenvolver a África? É aquela história, a gente aprendeu com os nossos pais, né? A gente aprende com o erro dos outros. Nossos filhos vão aprender com os nossos. Será que a gente não tem profissional que é capaz de olhar o erro dos outros e não repetir aqui dentro? Aí vem a pergunta que vocês fizeram. Tem uma nuvenzinha? Cara, tem uma trovoada, né? Assim, e olha em volta. Por que é só a gente? Por que é só o Brasil? Fala galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um Housecast, o seu podcast de gestão patrimonial. Hoje estamos aqui com mais uma vez ele, Bruno Guedes. E valeu. Marco Velho, mais uma vez aí com a gente. E hoje o nosso convidado é do ilustríssimo Lúcio. Falei certo? É, cara, falou. Tudo bem? Lúcio, cara, Lúcio Mota. Valeu, cara. Obrigado Muito pelo bem-vindo. convite. Valeu, obrigado. Hoje o nosso bate-papo ainda seguindo a nossa série do Housecast Agro. Então não se esqueça de já se inscrever aqui no nosso canal, já deixa o like nesse vídeo que tá bem interessante, compartilha com todo mundo aí. E se você está nos ouvindo por algum agregador de podcast, não se esqueça de avaliar o nosso podcast, pois isso é muito importante para o nosso trabalho. Dito isso, vamos partir para o nosso bate-papo da noite. Brunão, você já conhece, já é de casa? Marcão já é de casa também? Já tá com a gente há 10, 11 episódios, sei lá quantos aí, mas que vá. Então, já sou de casa, dispensa apresentações. Você que ainda não conhece o Brunão e o Marco, assista os episódios anteriores aí que eles se apresentam bastante. Então, Lúcio, gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência aí, conta um pouquinho da sua história, de onde você veio, o que estudou, onde começou. Conta um pouquinho pra gente. Tá. Bem, primeiro, boa noite. Obrigado aí pelo convite e tudo. É uma honra estar aqui participando do trabalho e colaborar para que cresça aí o canal de vocês. Show. E tudo. Bem, eu sou daqui de Brasília, cara. Né? Olha, mais um brasileiro. É difícil, né? A gente achar gente que nasceu aqui. Então, É. estudei aqui, fiz geologia. Olha aí que legal. Né? E aí, dali, um dia da UNB, fui lá trabalhar e fui lá dar uma caminhada no IBAMA, consegui arranjar um estágio lá e depois do estágio a gente fiquei 18, 19 anos trabalhando no IBAMA. No IBAMA. E aí pegamos toda a concepção da formação do pessoal de licenciamento, essas coisas todas, a parte de desenvolvimento das legislações e tudo, implementação, qualificação de equipe técnica, bem legal. Saindo de lá, fui para a Valec, fui ser o superintendente de meio ambiente da Valec. O que é a Valec, só para a nossa audiência Valec entender? é a empresa do governo que cuida das ferrovias. Ah, legal. Ferrovia Norte-Sul, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, né, a Ferrogrão e as outras ferrovias também. Tem a FICO, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, então isso tudo foi concepção da Valec, sendo conduzida por ela, que hoje ela já fez a fusão. A Valec hoje ela está sendo interpretada como uma infra. Né, que foi uma fusão da Valec e a EPL, que era a empresa de planejamento e logística, que aí elas fizeram essa fusão e hoje é a infra. Duas estatais? Duas estatais, exatamente. Uma coisa fusão que... entre estatais. fusão Exato. entre estatais, é diferente. E uma coisa que eu fiquei curioso aqui é o que te fez decidir por ir para a área de geologia?
Você tinha algum familiar já nessa área? Não. Geologia eu fiz por causa que eu vinha de uma estrutura de ensino, eu sou de colégio militar, então eu falei assim, cara, não vou ser militar. E também, em tese, eu achava que não queria mais ser engenheiro, que eu tinha estudado muita ciência exata lá dentro. Legal. Lê do engano, cara. Você estuda geologia, você estuda exata muito pra mais que engenheiro. Eu imagino. Eu estudei pra caramba. Mas é um curso, cara, que te apaixona, entendeu? E eu fiz por causa de um amigo do meu pai, que também era geólogo. Olha aí. E na geração lá atrás não tinha. É difícil você... Não, essa foi a minha curiosidade, exatamente. Porque você não acha. Você vê, a pessoa estuda advocacia, engenharia, né? Geralmente quem é de exatas vai para engenharia, matemática, física. E você estuda muito também, que sim, porque, meu pai é advogado, meu pai é engenheiro, meu pai é contador. Agora, geólogo, tanto que em todos esses podcasts que a gente tem feito, tanto na House quanto na Facility, é a primeira vez que eu converso com um geólogo, de fato. Pois é. Assim, é um curso que apaixona. Legal. Entendeu? No momento que você tenha a noção de como as coisas são formadas, você tem uma noção de planejamento, você tem uma noção de explicar como é que é a geografia, da onde você está andando, você está viajando de carro, você começa a ver as estruturas e tudo, é bem legal. Só fazer um parênteses, você vai ter uma análise do ambiental muito mais profunda com o geólogo. Exato. Muito mais. É como se fosse um agente duplo ali. Isso que é uma curiosidade, né? Porque você, geólogo, o geólogo é o destruidor, né? Em tese, né? É o cara que está ali em prol sei lá, de mineração, de né? explorar a terra. De explorar e tal. O local, né? E aí meio que virou a casaca, como é que foi essa história? Vai por Ibama, exatamente. Aí do nada você tem a concepção da profissão onde a essência é você explorar, e para você explorar você tem que tirar a sua camada superficial. Sim. Né? Você tem que agredir o verde, você tem que agredir a vida, que é para você chegar no minério. Só que aí também com a evolução da engenharia, com a evolução da geologia e tecnologia, né? Da tecnologia e até do conhecimento mesmo, né? Você vai vendo que você consegue adequar, né? Você consegue explorar, impactando menos. De forma saudável, E depois que você exaurir a sua exploração, você tem uma obrigação de recuperar, que é o chamado recuperação das áreas degradadas. Né? E isso também o geólogo é precursor, por causa que existe um programa de recuperação de áreas degradadas, que era da concepção lá de trás das mineradoras, que eram os geólogos que faziam na época da mineração, de 1975, aonde a exploração mineral ela era muito forte. Então existia já essa preocupação também com a recuperação do meio ambiente. E no Ibama você ficou de que ano a qual ano? Quanto Cara, tempo? no Ibama eu comecei em 1994, 95. O Gui tava nascendo. Pois é. Entendeu? Comecei como estagiário, né? Eu fiz estágio na CPRM. E depois estourou a legislação de estágio, acho que você só pode 2 anos, aí depois eu fui, só isso. Até né? hoje, assim. Né? Aí depois eu fui fazer um outro estágio, tem um estágio acadêmico e o curricular. Aí eu corri pro Ibama, tava lá, cara, fui abrindo porta, quer estagiário, Isso quer foi estagiário. livre de estágio? Em nível de estágio. Eu tava, Caraca. cara, é aquela história. Eu fui orientado a ou virar rato de universidade para tu virar doutor, mestre, doutor. Pesquisador. Exato, ou então... Ou prática. Ou vai para a prática, exatamente. Como na prática eu já tinha feito a CPRM, então agora eu quero ver o outro lado. Aí fui para o Ibama. E ali no Ibama tu começou a trabalhar mais nessa área das ferrovias também? Ou Não. foi depois disso? No Ibama eu comecei na parte de resíduos, toda a interpretação de resíduos sólidos, essa parte de lixo, essas coisas todas. E aí com a criação da diretoria de licenciamento ambiental, aí foi montando as equipes multidisciplinares, aonde a gente começava a licenciar os empreendimentos. Linha de transmissão, porto, aeroporto, rodovia. Legal. Com a evolução, a segmentação dos empreendimentos, da qualidade dos empreendimentos, né? Aí os empreendimentos rodoviários iam para uma equipe, empreendimentos portuários para outra, empreendimentos marinhos, geração, transmissão, né? Usina e linha de transmissão. Sim. E aí você vai dividindo as equipes, mas antes era tudo junto.
E você, assim, acho que na tua percepção das áreas, por exemplo, ferrovia, linha de transmissão e tal, do ponto de vista ambiental, quais a que tem maior impacto, assim? Pois é, são os empreendimentos lineares, né? Primeiro que você tem os impactos, quando você classifica, você tem os impactos permanentes e os temporários. Né? Vamos lá, o temporário é numa fase de obra que você tem, um exemplo, né? Tem vários tipos, mas você tem um aporte muito grande de operários. Então, quer dizer, você tem todo um impacto ali naquele ambiente, inclusive social, dentro de um município que você aumenta, o cara aumenta até para beber, sim. Questão de hospital, leito hospitalar. A Serra Pelada lá que... Né, pois é, você tem ali, você tem um aporte, você tem muito fluxo social ali, os caras ficaram ali, você tem um problema social gigantesco. Né? Isso, mas só que Serra Pelada não é fase de obra, né? Ali é fase de extração constante, agora que acabou que tiraram os caras de lá. Mas o impacto temporário você tem esse fluxo maior de profissionais para fazer o empreendimento e depois você tira. Entendi. Impacto permanente, uma hidrelétrica. Encheu de água, acabou, é permanente. Então, isso tem que ser medido pelo analista ambiental. Né? E o analista ambiental, além da experiência que ele tem, porque, assim, é um lugar fantástico dentro de qualquer órgão licenciador, não é só do IBAMA, não. Porque tem os estados e tem os municípios também, que tem as suas secretarias de meio ambiente. O que acontece? Você tem uma oportunidade de conhecer vários tipos de empreendimento e você aprende com a análise de cada um. E nisso, quando você vai exigir, ou você vai argumentar com um empreendedor, ou você vai trabalhar em cima daquele empreendimento, você já tem toda uma gama de argumentos, você tem uma gama de conhecimento que o cara que está fazendo só aquela hidrelétrica, às vezes ele não consegue juntar os outros impactos dos outros programas, dos outros empreendimentos que tem em volta. Entendeu? Que vamos lá, a hidrelétrica você quer gerar energia, ponto. Só que você pode aproveitar o lago para fazer condomínios em volta. Aí você tem um fluxo de pessoas para a beira da água. Aí a beira da água você vai usar a linha d'água como lazer. Então, quer dizer, aí você já começa a fazer condomínios, essas coisas todas. Então, a região ela tem que ser muito bem planejada, que é para você ver a evolução e o impacto que você vai criar naquilo ali. Então, tem que entender que a figura do analista ambiental, ele não está ali para olhar pura e simplesmente o empreendimento. Ele vê todo o contexto onde o empreendimento está instalado. Então, inclusive o risco disso se romper. Aí é questão técnica, né? Engenharia, né? Engenharia. Engenharia, exato. Exatamente. Porque, dá uma sobrecarga. Aí, vamos lá. Dá a César o que é de César. Entendi. O analista ambiental, ele vê a questão dos impactos ambientais. A resistência do barramento... Já é outra RT. Exatamente. Ou outras variáveis. Exatamente. Ali, né? Dentro da equipe multidisciplinar de análise do empreendimento, você pode ter um engenheiro de barragens. Sempre tem. Entendeu? Só que a responsabilidade da garantia, do cálculo, da estabilidade daquele talude ou daquele paredão é do cara que calculou lá. Isso aí não é do analista ambiental, não. E, Lúcio, ao longo dos 20 anos que você ficou aí no IBAMA e tal, você, assim, porque hoje no Brasil a gente vê muito a questão do risco jurídico, né, da segurança jurídica, né? Você percebeu que o órgão amadureceu com relação... Muito. Sim. Bruno, assim, o que acontece? Da mesma coisa que teve uma evolução do critério técnico e até dos estudos que foram apresentados, da tecnologia e tudo, também existia uma evolução do corpo jurídico. Porque ele viu que não é só a letra fria da lei em cima do papel que você tem que ir lá e se manifestar. Não. Hoje um parecer jurídico ele é totalmente corroborado por um aspecto técnico. Né? Antes o advogado estava ali em cima, não, você entrou tantos metros na APP, na área de preservação permanente, você chega lá, tomou tinta, acabou. Né? Ou então, o que a gente estava falando antes aqui, você tem uma área de transição entre o bioma do Cerrado e a Amazônia. Cara, ficava em cima da interpretação de quem foi lá. É Amazônia ou é Cerrado? Fiscalizador. Não. Pois aí você sai de
de um patamar de preservação de 90 para 35, não é isso a relação? De Amazônia para Cerrado, é essa, não é? Então, o que acontece? Você tem que argumentar. Se é uma área de transição, aí você vê a tecnologia, você vem com geoprocessamento, você vem com um levantamento florestal para saber quais são as espécies que são ali. Então, você consegue argumentar e dar subsídio para o pessoal jurídico colocar na linguagem que é do ramo, né? Exatamente, é do que está falando ali, e eles argumentam. É como se fosse uma solução de consulta. Exato. Para poder... Uma jurisprudência. Para poder entender enxergar o entendimento do órgão, né, a respeito. Isso tem um mapeamento regional. Te dar um exemplo, a gente estava lá no sul do Pará agora, ali em Araguacema. Né? Você tem na região amazônica, a região de Cerrado. Sim. Não existe. Alguns estados já têm o seu zoneamento ecológico e econômico. Né? Então, ele já tem todo um planejamento da sua superfície do estado. Né? E nesse levantamento, ele consegue fazer os planejamentos para onde vai desenvolver a questão urbana, a questão industrial e tudo. E dentro disso existe a identificação dos biomas. Né? Existe a identificação da cobertura vegetal. Independente dos estados, hoje, o governo brasileiro, nós temos uma plataforma de informação digital muito boa. Ela é referência. Vou te fazer uma pergunta, então. A gente discutiu bastante essa questão ambiental lá, nessa região. Se você tem uma região de cerrado no meio do bioma amazônico, você vai fazer a compensação ambiental, você pode fazer numa região de cerrado fora dessa região, no Goiás, por exemplo? Pois é. Região de cerrado. Isso, assim, tecnicamente, se você for fazer a compensação, eles falam para você fazer até na mesma bacia hidrográfica. Se você está na Amazônia e vai lá para o Cerrado no Goiás, geralmente não é a mesma bacia. Não tá na mesma bacia. Exatamente. Entendi. Então, assim, apesar de você ter manchas, você ter características em área de transição, que você tem os biomas característicos um pouco mais afastados, mas eu acho que ali vale a maioria. Vale a maioria. Né? Aí é o pessoal da engenharia florestal, esse pessoal, o biólogo, a parte, que eles são bem mais capacitados de te responder do que eu, que sou da parte geológica. Né? Eu analiso mais o meio físico, né? Porque a análise ela é dividida em meio físico, socioeconômico e meio biótico. E aí dentro do meio biótico você tem ictiofauna, tem a parte florestal, tem herpetofauna, avifauna, né? E aí vai dividindo os grandes grupos. Cara, é uma torre de Babel, é gente pra caramba. Você fazer um estudo de impacto ambiental, dependendo, você tem aí 30, 40 profissionais. Cada um em uma especialidade. Fora arqueologia, fora se você entrar em área indígena, aí o indigenista tem que falar se identificar com aquela etnia, porque se for um cara que, sei lá, da Krenak, vai falar com Pataxó, não esquece. Não, exatamente. Vai ser de lá fechada na cara. Então o cara tem que ser especialista naquela etnia e tudo. Então o empreendedor, ele tem que ter uma visão assim, holística, tem que sair e enxergar o empreendimento dele como um contextualizador. Exatamente. Porque senão não desenvolve, não anda. E é porque eu fiz a pergunta, porque assim, muitas pessoas têm aquela visão de que, abre aspas, né, o IBAMA ele impede o progresso do país, né? Mas conversando, né, em campo, em loco e tal, a gente percebe, né, alguns, né, vê que teve avanço, né, mas outros questionando que ainda fica a mercê ali do fiscalizador em loco ali. Exato. E... Mas será que é o IBAMA ou é a morosidade do judiciário? Às vezes a empresa vem com um projeto, como na Norte-Sul, na ferrovia. Sim. Já vem com o projeto e a pesquisa pronta. De repente alguém lá levanta alguma situação, como a gente está falando da BR-101 na região sul, que parou por causa de alguns animais que tinham no meio do caminho. Quantos anos ficou parado? 10 anos? 10 20 anos. 10 mais anos. Ou menos. Dependendo do trecho, foi. Então, por quê? Porque era uma demanda judicial. E aí, neste caso, foi morosidade judicial. Eu acho que... Eu entendo por mais que o IBAMA tivesse dado carta branca, aí teve
Quem foi que entrou com o judicial, então? Não, você tem o Ministério Público. O Ministério Público. Ação civil pública. Você abre uma ação civil pública e aquela história, ele vai questionar a licença, por exemplo. Entendi. Aí o IBAMA ele se manifesta, fala assim, olha, eu analiso o que me é dado. O que me foi posto aqui, eu parto do princípio que é uma verdade. Não vou falar que é verdade científica, mas é o contexto, é o diagnóstico, é a fotografia do local onde o empreendimento vai ser instalado. Né? Só que se aparecer uma questão adversa, vamos lá, você estava me falando de empreendimentos lineares. Cara, só de desapropriação, entendeu? É uma questão social. Mas só que é uma questão social onde você está dando uma questão de viabilidade, né? De você transmitir, você poder garantir a presença do Estado em certos lugares, porque você está levando a rodovia para lá, só que você está desapropriando uma família. E a família... Às vezes mais de um. Não, com certeza. Se é um empreendimento linear, exato. Então, é uma tripa. Comunidade, né? Exato. Então, cada um ele é agredido da maneira que... Sim, que cada um tem a sua medida. E ele está no direito dele de chegar e falar, não concordo. E esse não concordo, o Ministério Público, ele vai ouvir a questão social. É aquilo que o Dr. Franklin falou, né? Defendeu o direito básico ali. Né? Sim, exatamente. É o direito do ser humano. É o direito coletivo pelo individual, né? Individual. Exatamente. Sacrifica... E o coletivo vai passar igual, de qualquer forma. Pois é, mas aí o individual, quando se manifesta, você tem que seguir o rito. Sim. Aí nesse seguir o rito... Aí que demora os 10 anos. Sim, aí você tem a réplica, tem a tréplica, e aí vai embora. Aí entra na morosidade da justiça. Mas aí não é a variável ambiental. É mais aí um já viés social. Que o socioeconômico está dentro do meio ambiente. Né? Todo estudo de impacto ambiental, qualquer estudo ambiental, você tem o meio físico, você tem o biótico, você tem o socioeconômico. Sempre. Todos eles têm. Mas cara, é uma mineração. Eu vou detonar mais o físico, eu vou atrás disso. Cara, mas essa mineração, você tem uma fazenda ali, você pode ter uma cidade. Então, você vai gerar emprego. Então, quer dizer, está tudo muito junto. Tanto que você não vê uma equipe que se manifesta sobre um estudo de impacto ambiental que ela não seja multidisciplinar. Sempre vai ter. Tem que ser. Sim. E com relação a outros países, assim, do ponto de vista regulatório, você enxerga que a gente tá na frente, tá um pouco atrás? Pois é. Assim, vamos lá. A nossa legislação é uma legislação muito restritiva. Né? Os países lá de fora e até os investidores de fora falam que a nossa legislação é uma das mais rigorosas do mundo. Só que ela é baseada em exigências lá de fora. Entendeu? A gente não tirou da nossa cabeça. Entende? Ela é norteada. Aquele negócio, ela é Amazônia. Pois assim, ela é norteada em cima de alguma coisa que vem lá de fora. Se ela é melhorada ou piorada, é de acordo com os nossos legisladores, né, que fazem a lei, de acordo com a sensibilidade ou do técnico que deu esse suporte para ele. Né? Nós temos um ministério que faz a lei, você tem uma casa, né, a Casa do Povo, a lei vem de lá. Quem trabalha com a lei, cara, a gente não inventa. Se eu estou sentado como analista e eu venho e analiso naquele critério, além do critério técnico, você tem um critério legal. Você não sai daquilo ali. Só que aquele critério legal veio de outra casa. Sim. Aí você tem que seguir. Aí lá fora, né, eu não conheço todos os países, não conheço todas as legislações, mas você vê que nós somos o mais preservado. Entendi. A nossa legislação está dando certo ou está dando errado? Está ruim ou está boa? Por mais restrição que tenha na legislação ambiental, nós somos chamados celeiro do mundo. Então, como é que eles falam? Como é que é isso? A Amazônia é o pulmão da terra, né? Pois são colocações que os caras que a gente isso isso é questionável, exatamente. Exato. Entende? Mas só São que aquela dizeres, história. né?
nós somos tão restritivos, mas nós somos vistos como celeiro do mundo. Como é que é isso? Muitas das vezes eles nos restringem tanto. Então existe amarras, você acredita que existe amarras Sim, ocultas? Claro, cara, existe, mas elas têm que ter. É aquela história, ruim com a polícia, acaba com a polícia pra tu ver a baderna. Entendeu? No trânsito, é ruim o sinal de trânsito, se você não tiver, você não anda. Virar a Índia. Então tu acha que se a gente tivesse um parlamento mais idealista, a gente conseguiria vencer isso? Bruno, eu acho sempre o seguinte, olhando, obviamente, né? O que eu acho? Assim, eu sou técnico. Então eu acho que quando você dá a voz para o técnico, que ele seja coerente, que ele respeite os limites, né, do próximo e tudo, se o parlamento tiver esse subsídio, você anda melhor. Agora, trabalhar por ouvir dizer, cara, não dá. Entende? Então... Trabalhar no achismo. Eu acho. Aí, Marcão, a gente vai entrando mais embaixo, porque o próprio técnico, ele já tem um viés, já é formado, né, com um viés um pouquinho... Sim, né, aí você tem que ter cursos, você tem que ter cadeiras, que você forme o teu profissional na universidade, que ele entenda a questão de logística, entendeu? A questão de crescimento de um país. Que ele não pense só em restrição. Cara, sem ideologias, né? Nós somos um país de 8.511.965 km² aproximadamente, tá? Cara, um cara formado em Porto Alegre, sem criticar, sem nada, ele está muito mais habilitado para falar da região sul. Exatamente. Do que... Essa é a questão da Amazônia, né? A gente estava falando antes do manejo. Né? O quanto é importante cortar as árvores antigas e corta uma nas 5 novas, né? Sim. Então, assim, as pessoas nem entendem isso. Não é desmatamento. A gente conhece pessoas que viajam mais para fora do Brasil do que dentro do Brasil, não conhece nada. Sim. Aí depois ainda sai falando. Sim, pois ainda tem isso. Né? Assim, você não conhece... Fala, assim, ouviu falar e você desenvolve um raciocínio em cima daquilo ali. A história da Amazônia é uma planície. Eu tenho uma filha, eu tenho uma filha de 15 anos, eu sei como é que como é que já tá a cabeça dela. Eu já sei o que eu tenho que argumentar com ela. Pois é, exatamente, mas é aquela história, você tem que conversar com ela de uma forma que ela vai te ouvir e vai te respeitar, que é o pai. Sim. Só que a prova e o livro ensina outro. Eu tive grandes problemas. Meu pai era português. Cara, eu ouvi a história do Brasil e li livros da história do Brasil vindo de Portugal. Nossa. Quando eu botava na prova, o cara, é zero. Tá errado. Eu falei, como tá errado? Tá errado. Diz aí um exemplo aí. Que não, eu tô curioso. O modo... o grande modo... Qual é a visão deles? O grande modo do descobrimento. Foi um acidente, o Cabral vir pra cá? Foi um vento todo? Eu já ouvi dizer que não. Pois é. Não. Mas vai no livro. No nosso livro, né? Exato. É mesmo? A gente Qual foi o primeiro local que o Brasil foi descoberto? Bahia tá no livro. Tá no livro. Mas você entra na foz do Rio Amazonas e vai subindo ali na Amazônia, você vê estruturas de castelos e tudo antes. Rio Guamá, Tocantins e Amazonas. Pois bacia do mas ali, mas não eram os da América do Norte que vinham ou eram os europeus que vinham? Não, europeu. América do Norte é da mesma época que a gente, pô. Eu sei que tem uns Eldorados da vida ali no meio da Amazônia, mas eu pensei que era os... Central ali também tinha uns espanhóis. Os originários. Sim, tinha os espanhóis também, entendeu? Então, quer dizer, assim, é tudo uma análise que você tem que fazer. A gente que vai ficando mais maduro e tudo, você vai olhando, quando o cara vem com muito afã para defender isso e aquilo, fala assim, não, cara, peraí, calma, entende? Então, por que tem que defender a Amazônia a unhas e dentes? Eu vejo isso aí na escola do meu filho também, a geografia, ele comenta, eu falo, filho, responde conforme a aula, que eu até fico irritado às vezes, né? Tanto do agro como do meio ambiente, é um negócio assim totalmente ridículo. É ridículo. E querendo ou não, é a base, cara. Tipo assim, a gente tá falando de tá ensinando mal, né? Educando mal. Né? Exato. Gente, é só pegar no livro. Pega a diferença de preservação e conservação. Você vai preservar ou vai conservar? Exatamente.
Entende? Então, são essas determinações, sabe, as coisas dentro da caixa que às vezes não cabe. Se você está dentro da caixa, como é que você fala em área de transição na Amazônia para o Cerrado? Você está dentro da caixa. Exatamente. E Lúcio, então, levando em consideração que existe algumas forças, né, ocultas aí, e sabendo que o produtor que está lá no campo, né, que quer produzir e tal, ele também ele sente isso. Ele sabe disso. Como é que ele vai agir? Porque assim, se a gente for se a gente for maquiavélico, né, assim, se ele não for maquiavélico, ele vai se ferrar, né? Porque ele vai levantar a bandeira, malícia, né? Isso é tudo mentira, é tudo ideologias e não sei o que e tal, esquerda, direita e tal. Como é que, na tua visão, como é que ele deve agir, né, de forma que ele não levante uma bandeira e também trabalhe ali de forma oculta, né, como se fosse um verdadeiro Maquiavel, assim, do ponto de vista estratégico do negócio, que ele está ali para produzir, né, mas aí tem essas forças ocultas que o atrapalham, né? O que você orientaria para ele? Vamos lá, eu acho o seguinte, primeiro, você tem que pegar qual é a geração desse produtor. Se ele for de uma geração assim, mais tradicional, ele vai ser mais reticente a aceitar mudanças, né? Como a gente também, né? Então, ele vai falar assim, lá na minha terra nós fizemos isso, o meu povo explorava dessa forma e tudo. Aí ele tem um filho. O filho se forma em engenharia agronômica porque o pai tem uma fazenda. Aí o filho traz tecnologia, o filho traz avanços, traz gestão, traz conhecimento aonde você pode, em menor espaço, produzir mais, né? Porque a tecnologia está aí para isso, né? E o pai não aceita. Então o conflito já começa aí. Beleza. Se você entender que na época desse pai, na época desse produtor mais tradicional, o meio ambiente, vamos falar ele como um todo, ele tinha que se adequar ao projeto dele, você hoje chega à conclusão que ele não precisaria degradar tanto para produzir o tanto que ele produz. Ponto. Mas naquela época não tinha essa tecnologia também? Não tinha. Por isso que eu estou te falando. Você está falando nos dias de hoje, né? Você tem que dividir, você me fez a pergunta em relação ao como é que o produtor vai se virar. Aí vamos lá, tecnologia de hoje, né? Que eu acho que a gente é o celeiro do mundo, graças à tecnologia de hoje, a todo o avanço tecnológico, de estudos científicos e tudo, né? O que ele tem que fazer? Eu acho o seguinte, a lei ela está mudando e ela vem que é para normatizar qualquer tipo de empreendimento, plantio, exploração, instalação de empreendimento, linha de transmissão, o que for. Só que você tem que se adequar e você saber coexistir com aquilo ali. Eu sei que é complicado, eu acho que a gente tem, são os porcos, né, javali, que estão... Agora o pessoal está cavando no entorno da propriedade e eles descem na... Eles descem na vala, né? Tipo um dreno, né? Eles descem na vala, pois é mas uma forma de controlar, né? Exato, mas tem uma época que os porcos, acho que é porco, javali, que acaba com a plantação. Isso. O cara sobe de caminhonete para sair matando tudo. Dar tiro. Exatamente. Entendeu? E aí? Só que você tem uma alta proliferação desse animal, tem legislação que te permite a caça, em certas regiões do país tem. Acho que lá pelo sul. Eu acho que em todo o território, pro sul sim. Eu acho que pode. Mas só que hoje, os nossos analistas, vamos chamar, não vou nem chamar de ambientalista, porque eu vou estar rotulando. Eles concordam com esse tipo? Eles foram instruídos dentro da universidade, dentro da casa do saber, a entender, a fazer o manejo desse tipo de praga? Sim. É a mesma coisa. No Pantanal você tem jacaré pra caramba, cara. E antes ele estava em extinção. E hoje? Você pode matar? Não sei. Entendeu? Então, eu acho assim, hoje o produtor, ele está muito bem equipado, ele está muito bem preparado para se apresentar em qualquer órgão de igual para igual. Porque ele tem a tecnologia, ele tem a favor dele
todo um ambiente, toda uma atmosfera onde ele consegue obter certos, não vou nem chamar de privilégio, mas de certos avanços, e ele consegue hoje conversar com o analista, bater lá na porta e falar assim, cara, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O que a gente pode fazer aqui? Termo, exatamente. Né? Eu acho que o equilíbrio, né, nessas análises, se você for radical, o poder da caneta vai ser mais forte. Não tem jeito. Não. É aquela história. Se você está numa blitz, se você for discutir com o guarda, por mais que você esteja certo, o cara vai meter a caneta ali. Exatamente. Então, assim, eu acho que o equilíbrio, a conversa. Agora, a argumentação técnica sempre. Se você conseguir argumentar tecnicamente, eu acho que chega a um bom termo. E hoje, a questão do produtor, do agronegócio, está muito bem calçado. Com certeza. Entendeu? Ele consegue, hoje, com tecnologia, demonstrar. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, aproveitando a tua experiência, Lúcio. E questão da APP, algum tipo de exploração para ela, específico? Não. A APP, ela é... Não pode nem colocar um gado, nada? Não. A APP, que já pelo próprio... É a área de preservação permanente. Né? Então, o que acontece? Você tem um lago artificial, um lago de hidrelétrica, onde, por lei, você é determinado uma largura ali, sei lá, de 30 a 40 metros, né, de área de preservação permanente, que você vai ter que fazer o replantio. Se você tem gado, o gado pode passar ali pelo meio, que é para ir beber água. Porque a água está... Seria uma servidão na APP? Depende. Porque você... Existe servidão na APP? Existe porque o que acontece? Vamos lá, voltando à questão dos lagos. Né, os lagos artificiais, seja de hidrelétrica, seja de qualquer barramento. Você pode fazer o uso de lazer do lago. Né, você pode ter condomínios, né, como tem aqui em Brasília o condomínio de Corumbá. Sim. Né, Corumbá 4. Sim. Para tu botar o barco, você tem que passar de algum... Você tem que ter acesso, não tem jeito. Então você tem que ter algumas áreas de servidão que você tem que ter uso. Você tem que instalar o cais, essas coisas todas. Agora, para isso, se você tem o barco, você tem óleo. Aí o teu barco tem que ser fiscalizado, que é para ele não contaminar a água. Por quê? Porque aquela água, primeiro você tem uma biota. Sim. Segundo, que aquela água, em tese, vai gerar energia, porque ela está no barramento. Então, se você começar a botar poluente, começar a poluir, você vai estragar o empreendedor vai ficar prejudicado. Entendeu? Eu estou te falando numa escala gigantesca. Fala assim, pô, cara, você está falando que um copinho vai entupir a turbina. Não, isso não existe. Mas é a escala, entendeu? De um em um copinho. Exatamente. E aí você tem o crescimento das macrófitas. Né? A macrófita é a pior coisa que tem para uma hidrelétrica. Né? Então o cara tem que ir lá limpar. Mas por que ela cresceu? A macrófita cresceu porque você colocou mais DBO dentro da água, que é o esgoto. Resíduo orgânico. Exato. O esgoto vem de onde? Vem das casas. E aí, como é que você controla? Entendi. Então, essa questão da servidão, do uso, ele tem que ser controlado. Para isso, vem o bom termo, vem a legislação e fala, ó, você vai ter uma hidrelétrica aqui. Beleza, eu tenho o direito de ter minha hidrelétrica. Mas em volta de mim, quem é que vai controlar esses caras? Porque o meu trabalho é gerar energia. É manter a hidrelétrica. Exatamente. Exato. Meu empreendimento, eu sou empreendedor, eu estou gerando energia para o país e estou tirando meu lucro ali. Mas só que em volta, o que os caras vão botar? Vão botar uma indústria? Condomínio. Vão botar um condomínio? Então esse plano diretor, isso tudo vem de acordo, vem tudo planejado quando você põe um empreendimento. Uma hidrelétrica pode ser Belo Monte, empreendimento federal. Só que o impacto lá foi local. Os municípios, eles têm uma responsabilidade na beira do lago, porque senão não dá. Não vira bagunça. Exatamente. Entendeu? Você inviabiliza o empreendimento federal por causa de um uso local. Então tem que ter todo um comum acordo. E nisso, no processo de licenciamento ambiental, tem as fases onde você ouve esse pessoal, que são as audiências públicas, são os programas ambientais, é o que a gente estava falando de compensação ambiental. Uma coisa são os programas ambientais dentro do processo. Um programa de replantio. Não, isso não é compensação ambiental. É um programa de replantio. Você está mitigando o impacto que você fez.
Compensação ambiental, ela é determinada em lei e tem um percentual de acordo com o grau de impacto do seu empreendimento e dentro de uma fórmula colocada lá na lei que o analista ele pega, encaixa naquilo ali e ele dá o percentual que você tem que pagar. O replantio já é o TAC, né? Não, TAC é um termo de ajustamento não, de sim, conduta. já vem dentro do TAC, quando você tem que replantar porque já exato. desmatou. Quando entra TAC é porque já entrou sim, a questão judicial no meio. Você não vai ver um produtor fazendo um replantio. Do nada. Do nada. Vai estar fazendo porque ele foi obrigado a fazer. Marco, é a concepção. Isso. Se ele acha que se ele fizer um replantio de uma área que ele não vai usar mais, vamos supor que esse replantio ele está recuperando uma nascente. Cara, ele não precisa de um TAC, basta ele ter consciência. Porque ele vai ter a água fluindo para a terra dele de uma nascente. Água boa. O Lúcio ele tá antes do problema, ele tá na consciência. exatamente. Não, bom senso, né? Tá certo, no bom senso, exatamente. Isso tá certo, pô. Porque se o cara não tiver ali um senso próprio, ele tá cavando a própria cova. Exato. Exatamente. Você falou em TAC. TAC é um instrumento jurídico. Isso. Jurídico é quando você tem conflito. Isso. Exatamente. Antes do conflito... Não, para que conflito? Não, porque a compensação ela é um meio legal de você utilizar uma área e compensar em outra área do mesmo bioma, ok? Isso. Mas Mas o produtor, às vezes, ele não sabe disso, né? Ele não... dificilmente você vai ver alguém replantando porque quer. A não ser que ele tenha consciência. É uma nascente. Ali já não foi dá atuado. para andar com a minha máquina ali já porque é um brejo. Mas eu detonei. Cara, já que é um brejo, não dá para você produzir nada. Você não está plantando arroz lá no brejo, é soja, não dá. Então, cara, recupera aquilo ali. Ele vai ter uma mancha recuperada ali. E ele está garantindo, aí garante todo o fluxo de água subterrânea. Aí, enfim, é uma questão técnica. Lógico. Aí vai recuperar a biota, os animais vão ali beber a água, passarinho, tudo. Você fecha todo um ecossistema em cima de uma intenção de recuperação. Porque só para contextualizar, a gente não colocou, mas o Lúcio ele trabalha na Terra Consultoria, né? Isso, hoje eu sou... Que trabalha justamente nisso aí, a minha empresa hoje, em função de todo esse... São 23 anos de experiência aí na parte ambiental. Aí eu peguei e abri minha empresa de consultoria, onde a gente faz os estudos, né, que são previstos em lei, faz o planejamento estratégico, né? Então, se me chama, a gente dá uma sobrevoada, dá uma olhada, olha o entorno, assim, consigo e cara, te auxilia, te orienta, te ajuda. Porque às vezes o cara também só pede tua ajuda quando já está ferrado. Quando já deu problema. Acho que a gente é médico ou advogado. Né? Só procura acho quando é salvar a vida. Exato, exatamente. Então, assim, você tendo um planejamento, você sabendo mais ou menos quanto aquilo vai te custar ao longo de 10 anos, 20 anos, 30 anos. A fazer um planejamento. Cara, você põe no papel e você já se planeja. E você sai do IBAMA e abre essa consultoria? Não, saí do IBAMA, fui para a Valec. Da Valec, aí eu parei um pouquinho, fiquei uns 2, 3 meses, aí depois eu abri minha empresa. E lá na Valec, que aí já envolvido mais com ferrovia, né? Sim, aí sou só ferrovia. Então, bora tocar nesse assunto. Deixa eu só fazer a última pergunta, que era uma questão lá de Nova Mutum. O Vies levantou no podcast lá, a área de transição amazônica não pode fazer compensação. Depende. Não, como assim? Fazer o replantio? Como consultor, viu? Pois é. Mas fazer o Vocês lembram que o Vies falou aqui nessa área tem a área produtiva, mas a gente é obrigado a preservar. É a lei. É aquela história. Tem que saber... Mas eu entendi que não poderia também, ela não entrava na regra da compensação, por ser uma área de transição amazônica. Eu posso estar falando uma bobagem aqui agora também, mas eu me lembro dele falar isso aí. Entendi. Pois é, mas é a transição de quê para quê? Do bioma amazônico para o cerrado? Para o cerrado, exatamente. Pronto, aí é aquela história, que em qual grau? Porque aquela história não é você girar a chave. Entendeu? Não é uma exata. Não é. Meio ambiente não é uma ciência exata. Então, tem que ver qual é a mancha, como é que a mancha ela vê se desenvolvendo. Se era mais forte do Cerrado para a Amazônia ou da Amazônia para o Cerrado.
Entendi. Só que isso também não é uma linha geográfica. Que você subjetivo. Vai ter que olhar não é vermelho e preto. A subjetividade te permite você dialogar. Exatamente. Quanto mais argumentos técnicos você tiver, mais robustos, mais consistentes, fica melhor apurada a sua decisão. Para fazer um trabalho desses aí, então, basicamente é laudo contra laudo. Exato. Estudo contra estudo. Estudo contra privado estudo. contra público. Exatamente. Quem que vai regular isso? Quem é o órgão? É o IBAMA? Não é o IBAMA. Aí depende. Interpretação de lei. Assim, é o analista. Entenda, analista ambiental, porque é o seguinte: você tem o CISNAMA, né? Que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. O IBAMA está no topo. Só que para baixo você tem os estados e você tem os municípios. O estado tem a sua Secretaria Estadual de Meio Ambiente e o município tem a sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Entendeu? Então, dependendo da magnitude do teu empreendimento, dependendo do grau de impacto que ele vai criar, você está colocado dentro... Esfera estadual, por exemplo. Sim, exatamente. Vamos supor, os grandes empreendimentos agrícolas são estado. Entendeu? No caso, rodovias federais é IBAMA, porque passa de mais de um estado. A BR-101, a Florianópolis-Osório, que eu trabalhei bastante nela. Entende? Então a BR-230, que é a Transamazônica, vai de Cabedelo até no meio da Amazônia, lá, Santarém, Miritituba, por ali. Entende? Então, assim, agora, uma fazenda, né, pode ser a mais gigante que for, ela não é maior do que os limites do estado. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes, é a Secretaria Estadual. E aí é aquela história. Existe a legislação federal e cada estado tem a sua legislação também. E cada município tem a sua legislação, que podem ser restritivos mais do que a federal. Então entra essa tem, questão de... da legislação de cada estado para cada estado. Por isso que em Nova Mutum, eu não sei se foi o estado ou se foi o IBAMA. Entendi. E aí ainda tem aquele confronto, né? Poxa, a área federal está se metendo na minha área estadual. Pô, deixa eu... Entende? Sempre tem esse ciúminho. E aí faz a sobreposição. Aí o cara, não, eu tô com um mapa do estado aqui. Mas foi o IBAMA que te botou na tinta. Aí o cara, não, então usa a base do IBAMA. Então, quer dizer, isso tudo são peculiaridades do processo que às vezes atrapalham e às vezes adiantam. Então, assim, é área de transição, isso e aquilo. Como é que o analista entendeu? Como é que ele se manifestou? Existe divergência de entendimento entre IBAMA, Secretaria, Município e Estado? Para algumas coisas, sim, viu, Bruno? Assim, quando é conhecimento técnico, é o óbvio, é o 2 mais 2, 4, certo. Acabou. Né? Mas quando existe interesses de você, vamos lá, dar compensação ambiental, é o que eu estava falando de valores. Em tese, compensação de ambiente de empreendimento federal vai para a unidade de conservação federal. Sim. Pode ir para estadual? Pode. Né? Pode ir para o município? Pode. Mas só que aí o argumento é institucional. O município tem que se manifestar. Fala assim, olha, a rodovia tal passou aqui, ela corta o meu município no meio, cara, eu tenho que ter uma compensação. Eu quero fazer um parque aqui, me ajuda. Certo. Ele se manifesta junto à esfera que está licenciando, que deve ser a federal, a estadual, e aí a argumentação institucional. Entendi. Politicagem. Pois é. Aí não, existe bancada que pede. Entendeu? Aí vem a bancada, sei lá, da Amazônia. Aí o cara argumenta, mas pô, tu tá me pedindo dinheiro da compensação e o Fundo Amazônia. Aí começa. Aí, bicho. Um puxa pra lá e estica pra cá. Exatamente. Apesar que o Fundo Amazônia não tem nada a ver com compensação ambiental de empreendimentos. Tá? É preservação. Exatamente. É para preservação, é outra preservação e conservação. É outro viés. Acho que usa para manejo também, né? O Fundo usa, Amazônia. Dependendo do plano que você apresente, eles fazem isso também. Né? Show. Pode ir. Então, eu ainda fiquei curioso aí nessa transição, né? Porque, querendo ou não, quando a gente vê ali, né, você se forma, vai pro IBAMA, fica ali um tempo, vai pra Valec, que também é uma estatal, um negócio público. Como que foi essa virada de chave para você sair desse meio corporativo
público para para a sua iniciativa privada, ter a sua empresa, o seu empreendimento. A virada de chave foi o seguinte: para você trabalhar no serviço público, você tem que ser concursado. Sim. Certo? Eu nunca fui. Ah. Eu sempre fui consultor internacional dos projetos que tem, que era do PNUD, da OMM, do IICA, entendeu? Então, eu era sempre um consultor internacional dentro dos órgãos de governo. E tem em todas as áreas. Tem no Ministério da Saúde, tem no MEC, tem na área ambiental. Então, esses são os programas internacionais, né? Do BIRD, do BID. Então, nós éramos esses consultores. Saindo dali, eu fui para a Valec. Na hora que eu fui para a Valec, eu assumi um cargo de governo. Ponto. Eu era o superintendente. Né? Os cargos de confiança. Exatamente. Chamado cargo de confiança, mas os DAS, essas coisas todas. Acabou o meu tempo, peguei meu chapéu, nem peguei meu chapéu, me deram um chapéu. Olha, toma o seu chapéu. Tchau. Toma o seu chapéu e vai. E aí eu caí naquela realidade. E agora? Pois é, e agora? Olhei para dentro de casa, 4 filhos. Boletada. O boleto chega todo mês, entendeu? 4 poupancinhas. Às vezes o débito em conta, né? Exato, entende? Então você olha para dentro de casa, você olha assim, cara, a realidade é essa. A minha capacidade, a minha história é essa aqui. Minha experiência e meu network, né? Porque o network é gigante aí. Pois é, exatamente. 20 anos. Tanto que, lá, vocês me convidaram para cá. Né? Ficou quanto tempo na Valec? Fiquei 2 anos. 2 anos. É. Então, 22. Né, que foi justamente a época da obra da Ferrovia Norte-Sul e da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que é a FIOL, que é lá de Ilhéus, que ia até para o Tocantins, mas ela para no meio, para ali antes de Barreiras. Nossa, né? Então não fez quase nada. Fez metade dela. Só que aí agora, isso é muita coisa. O grande planejamento de Estado, de governo, né, estão já fazendo os planejamentos de ligação da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que é a FICO, com a FIOL. Então vai existir uma ligação aí, sim. E essa que parou ali em Barreiras era para ela ir até onde? Ilhéus ia até o Tocantins, cara. Nossa. Ia Figueirópolis, no Tocantins. Só que não chega lá por causa de questões ambientais. Entendi. Aí volta... Sim, não. Aí volta as questões ambientais, onde o impacto ia ser gigantesco e a restrição legal. Porque aí existe o decreto 6640, que é o de cavidades naturais. E ali no Tocantins você tem muitas áreas de cavidade natural. Tem. Então não ia dar. Sim, fizeram todos os estudos, a Valec investiu, fez um levantamento científico muito bom, mas aquela história, quando é a verdade científica, fala assim, cara, não dá. Caraca. E que bom que não deu. O recurso a cobrança ia ser grande. O recurso da Valec, ela vem da União? É da União. De qual ministério? Isso é transporte, né? Transporte. E aí você sai ali da Valec, pega o chapéuzinho, né? Isso. Aí abre a empresa. Chega os boletão chegando. Não tinha jeito, bicho. Chega o boleto chegando, a mulher olhando feio. Aí você tem que chegar. Não paga pra ver. Exato. Aí abrir a empresa, cara. E aí, nesse abrir a empresa, aí, assim, você tem um choque muito grande, porque você sai... Outra realidade, né? Vai fazer 10 anos já, 2014. 2014, exatamente, que eu abri a empresa. Então, o que acontece? A realidade é o seguinte, quando você está no serviço público, você tem uma ideia de que aquilo ali, assim, tá pronto, você vai viajar, você vai fazer a vistoria, você tem você tem a tua rotina. Teus analistas. Mas só que isso aí é a população que paga pra gente fazer isso, serviço público. Sim. Cara, você tem que atender o público. E atender... A sociedade. Exatamente. Você tem que atender bem. Você não tem que atender o mal educado. Você tem que atender bem, em cima do que... do critério. Você é um servidor. Exatamente. Não é o que você quer, e sim o que é necessário ser feito. Quando você vem para a iniciativa privada, cara, você tem que atender quem está te pagando. Cara, e aí começa aquele jogo. E aí vem a pressão, vem o prazo, e você tem que explicar pro cara que não é assim. Você tem que chegar e falar, cara, a legislação é essa. Não, mas eu não quero saber da legislação, eu quero fazer assim. Fala assim, não, mas você não vai fazer assim. E aí você carrega
por muito tempo, e eu ainda carrego esse cacuete do servidor público. Né? Que, como o Franklin é claro nisso, o advogado. Quando não dá, não dá. Não também é resposta. Sim. E outra, uma resposta econômica. Que o cara para de gastar. Fala assim, não dá para fazer, não dá. Mas dá um jeitinho. Cara, você quer me pagar para eu botar meu nome, minha RT, para chegar para um analista, ele falar assim, cara, tu sabe que isso aqui não dá. Quanto é que tu ganhou para fazer? Eu prefiro não fazer. Entendi. Eu digo não quero. Brigas homéricas dentro de casa. Porra, tu podia ter feito. Não quero, não faço, não faço. Porque tu, porra. Mas o cara quer te pagar pra fazer. Não faço, não adianta. Porque daí depois estoura isso aí. É o meu nome. Porque a mesma força que o network tem, a reputação também tem, né? Porque hoje o que eu tenho, eu passo pros meus filhos. É o seguinte, a gente só tem um nome. Eu tenho meu nome. Se eu pisar na bola, cara, se não tiver nenhum nome, pra que eu vou sair na rua? Não tem jeito. Né? Lúcio, quando nós nos conhecemos lá, tu estava com um projeto e coordenando na Rumo. Sim. Continua fazendo isso? Não, já entregamos. Já entregaram. A Rumo, ela foi a detentora da concessão da Ferrovia Norte-Sul, né? E aí o que acontece? Quando você ganha, qualquer grupo, quando ganha uma concessão, ele depois entra para saber o que ele comprou. Claro que quando ele vai comprar, ele já sabe, né? Ele tem uma noção. Né? É claro, por isso que tem um valor. Só que aí, no momento que você entra, você vai detalhar o que você comprou. Aí nesse projeto que eu estava fazendo a questão ambiental. Foi uma due diligência em aspectos técnicos, de engenharia, e os aspectos técnicos de meio ambiente. Onde você vê quais foram as condicionantes que foram atendidas, quais são as restrições, quais são as pendências, o que ficou para frente, para trás, e você valora isso. Né? Eu dou um valor do meu dinheiro, dou um valor. Sim. Ali. E isso vai para o planejamento da Rumo, porque no momento que ela é a detentora da concessão, a Rumo ou qualquer outra concessionária ferroviária, ela tem que botar em cima daquele valor ali de recuperação, porque ela é obrigada, como qualquer concessão de hidrovia, de porto, de rodovia, de dar condições operacionais para aquele empreendimento. Então, hoje, a Ferrovia Norte-Sul, ela tem que ter condições de estar operando sem acidente, sem nada. E para isso existe um custo. Foi via leilão, foi? Foi via leilão. Foi quanto? Foi quando ou quanto? Quanto o valor do... Eu acho que à época foram 2 bi. 2 bi 139. Isso. E uns quebrados. 139 por 20 anos? A concessão acho que é 20 ou 30 Lúcio, anos. naquela época você procurava produtores que queriam fazer restabelecer áreas degradadas em razão da passagem da ferrovia, sim, né? Sim. A ferrovia, ela teve que, aonde ela passou, ela teve que compensar. Certo? Mas todos se estou me expressando corretamente. Sim, Era o produtor. Não, pegava uma área degradada e ia fazer a composição, porque isso custa dinheiro, né? O que acontece? Quando você tem a ferrovia tinha que fazer isso. Isso, exatamente. Todo empreendimento... A área do produtor, desculpa. Uma que fosse... Que seja. precisasse fazer, né? Vamos lá. Todo empreendimento público tem o decreto de utilidade pública. Mediante esse decreto de utilidade pública, você desapropria o lindeiro ao seu empreendimento. Então vamos lá. Se eu desapropriei uma fazenda, né, o desapropriar quer dizer indenizar. Sim. Ponto. Né? Só que ao longo do traçado, a ferrovia, eu acho que ela tem 1.400 quilômetros, da Rumo, né, que tem concessão que ela é maior. Né? Então, da concessão da Rumo, você pega alguns fazendeiros. E alguns fazendeiros, eles tinham por obrigação, ou então na fazenda deles, ele tinha área já degradada. Então, o que a Rumo fez? Ela fez um grande programa de recuperação dessas áreas. É uma compensação ambiental, entendeu? Ou então uma mitigação. Por quê? Porque foi, querendo ou não, foi um impacto que o governo fez. Sim. Lá atrás, em 1986, quando começou o processo de instalação da ferrovia. Só que aí você vai lá e faz uma escarificação, você dá uma arranhada no solo em cima, que é para pegar solo bom, que é para jogar embaixo para fazer o grade da ferrovia.
né? A inclinação, a base, aquelas coisas todas. Só que você deixou o buraco na fazenda do cara. E ficou lá. Então isso tudo foi mapeado, isso aí tudo foi identificado, foi tudo georreferenciado, e a Rumo está com um programa gigantesco de reflorestamento. Continua fazendo. Continua. Se algum produtor quiser... Pois é, aí o que acontece? No estado de Goiás, no estado de Goiás, acho que eles abriram um grande programa de recuperação de área degradada. Não necessariamente na área que passou. Exatamente. Em convênio com a Rumo. Acho que Goiás levantou isso, fez um grande projeto em convênio com a Rumo. Então, quer dizer, o estado de Goiás, ele está promovendo, não sei se Tocantins está fazendo isso, mas Goiás está, com certeza. Está fazendo a recuperação de áreas degradadas do Estado, independente do empreendimento que for, em parceria com a Rumo. Por quê? Porque a Rumo, em função da extensão da Ferrovia Norte-Sul, ela tem uma obrigação numérica de fazer esse replantio. Então, para fazer esse replantio, ela chamou os estados, fala assim, cara, eu tenho esse número aqui que eu tenho que replantar. Você quer me ajudar? Quer compor comigo? O Estado, quero. Lógico. Oi, entendeu? E aí nisso você beneficia fazendeiro, você beneficia manancial, você consegue fazer uma recuperação ambiental do estado bem positiva. É bem legal esse programa que a Rumo tem com Goiás. Outra pergunta, a gente chegou a conversar sobre a questão dos ramais, isso está aberto ainda? Ou sim, sim. O que acontece? Há 1 ou 2 anos atrás foi deliberado, eu não sei o número da lei agora, ou da portaria, que o governo federal dava autorizações para você fazer estudo para fazer ramais, né, ramal ferroviário. Puxar para fazenda. Isso. Né, você tem uma planta de produção, né, seja de, sei lá, de animais, de vivos, né, de bicos, armazém lá no ou de suínos, você tem uma usina lá, sei lá, né, os silos e tudo. Só que você está longe da ferrovia. E você tem que pagar o frete. Né? Fazer 2 tombos. Pois é, fazer 2 tombos. Aí o que as cooperativas, ou o que o empreendedor, ou o que o fazendeiro, sei lá, dependendo da capacidade financeira e tudo, o que hoje está permitido? Você obter autorização para você estudar esses ramais. Você estudar, se for viável, você construir. Só que a autorização é um ato administrativo. Só que atrás desse ato administrativo você tem todo um viés técnico. Aí você tem que fazer um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para saber se é viável, se tem restrição. Na prefeitura ali. Não, daí depende. Depende do tamanho do teu ramal. Depende do tamanho. Dependendo do tamanho é estado. Exato. Fica um porto seco, né? Exato. Não, e outra, tem pátios. Exatamente. Você pode fazer fazer pátio. O que fizer, ele pode receber de outros grão. Exato. Cobrar por isso. Fazer uma cooperativa. Não, Rio Verde, a Comigo, tem um ramal lá, né? Exato. Você sabe mais ou menos, por alto, assim, o custo? Fazer do estudo para... Marco, isso aí, assim... A tua empresa faria esse estudo. Vai do tamanho... minha empresa faz. Mas tem uma noção, tipo... 15 milhões por metro. Não, isso aí não dá, porque é o seguinte, depende do cara. Depende depois do teu processo para só o estudo para ver se dá para fazer o ramal. Você faz o estudo, que é para esse estudo te dar subsídios para saber todos os outros estudos que vão vir em consequência desse. É o EVTEA, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. Você não tem nem noção de um estudo 5 milhões, 3 milhões? Ele gira em torno disso aí. Eu ia fazer pro meu sítio ali, Alexandre. Vai de 2... Desistir. Varia. Isso aí vai variar, porque pode ser pátio, pode ser, sei lá, pode ser um ramal, entendeu? Ramal ferroviário. Se você fizer um pátio multimodal, para carga frigorificada, para grão, muda. E para minério, pô, daí é um cara, é um shopping, né? Tem de tudo ali. É uma feira. Isso, aí se você ainda botar carga açúcar, por exemplo, açúcar explode, entendeu? Açúcar pega fogo. Então, assim, o estudo ele tem que ser muito complexo. Fermenta, né? Exato. Então, o estudo ele tem que ser muito complexo e você saber dividir
Entendi. Essas coisas. Então, fala assim... Então, vamos resumir. Se hoje eu quiser pegar um cliente meu e dizer assim, ó, vamos fazer um estudo de um ramal na tua fazenda ou no teu município. Show. Lúcio, vamos fazer o estudo. Isso. O estudo vai custar uns 3, 4, 5 milhões. Exatamente. Ok. Aí o que o Lúcio faz? O Lúcio faz o processo de habilitação, do aí, credenciamento, isso, vai dizer assim, tá aqui a chave do ramal. Exato. Eu dou o ramal planejado. Não, ok, é isso que eu tô falando. Licença. E outra, a minha empresa é o Azinho do EVTEI A. Entende? Agora, tem os parceiros, não dá para você fazer tudo, cara. Exatamente. Entendeu? E notadamente hoje, com a legislação que você tem, você não fica com um profissional parado. Vamos supor, eu não vou ficar com um indigenista, um arqueólogo, sendo que o empreendimento não tem arqueologia, não passa em área indígena. Não passa em área indígena, não faz Depois sentido. pode colocar meu telefone na tela, se alguém quiser contratar o Lúcio, pode me ligar. Não, exatamente. 10% aí. O dízimo fica aqui. Com certeza. Isso é fato. Agora, entenda o seguinte, é um trabalho multidisciplinar. Não tem jeito. Tem a parte jurídica, cara, você tem que ir a campo, se tiver sítio arqueológico. Mas aí com esse estudo ele consegue ter uma noção de retorno sobre investimentos? Total. E tem noção também se ele vai conseguir fazer ou não aonde ele quer. Isso é muito comum na mineração. Sim. É muito comum. Exatamente. É o plano de lavra. Na mineração é o plano de lavra. E na maioria das vezes, até hoje, assim, na sua experiência desses estudos que você já fez, vale a pena ter esse ramal, fazer todo esse investimento? O que acontece? O empreendedor, assim, fisicamente falando, física ou matemática, é a menor distância entre dois pontos. Sim. Certo? Mas só que a menor distância, às vezes o cara tem um morro, tem um lago, tem um manancial, não dá. Aí ele vai ter que começar a dar a volta. Isso gera custo. Aí o cara fala, não, mas eu quero, porque eu não quero ficar mais dependendo de caminhão, e eu quero aquilo ali. Só que aquele ali tem uma manutenção. Nossa. E outra, ninguém vai usar aquele ramal. O ramal é dele. A não ser que tem outro produtor do lado que ele fala assim, não, então divide aqui comigo. Exatamente. Pode cobrar. Pode cobrar. É a mesma coisa. Pode fazer uma parceria. Quando você faz... O cara vai cobrar como um porto. Sim, exato. Um pátio. Se é o pátio multimodal, se você tem um pátio autorizado de Rio Verde, se aquele pátio ali está autorizado e é de terceiros, o cara recebe toda a carga da região, fala assim, ó, eu administro aqui. Exatamente, fica no bota e espera. Tipo, quando passar... No seu preço. Exato. Mas R$1 por saco de soja. Não, a matemática é o seguinte, é você cobrar menos que o frete do pneu. Lógico, senão não faz sentido. Exatamente. E você botar para rodar dentro da ferrovia. Acabou. E outra, a ferrovia, se você tá aquele pátio ali, o poder concedente, que é a ANTT, junto com o concessionário, ele já avisou que vai usar aquele pátio. Então, você tem que entender o seguinte, não justifica você ter um pátio logo do lado do outro. Por quê? Porque a velocidade nessa questão de transporte de carga ela é fundamental. Sim. Porque se você ficar entrando e parando, não faz sentido. Exatamente. Então você tem que ter distâncias mínimas estabelecidas em critério técnico e normatização que você justifique a viabilidade econômica do teu empreendimento. É igual o posto de gasolina. Aqui em Brasília a gente tem um atrás do outro, mas nas estradas você não vê um atrás do outro. Você vê um a cada quilômetro determinado. Você tem uma distância. Então, para a composição ferroviária, ela desenvolver e justificar ela economicamente falando, você tem que desenvolver a velocidade da composição da locomotiva ali, da composição férrea. Não tem jeito. Porque se eu colocar um pátio aqui, aí 3 km depois tem outro, aí o negócio vai, para, e vai carregar, cara, não vale a pena. Entende? Então existe todo esse estudo. Existe um limite de inclinação? Cara, existe. Isso aí é o pessoal mais da engenharia, mas como eu sou Espírito Santo de orelha, né, então eu ficava sempre com os engenheiros do lado e tudo, existe sim uma inclinação máxima para a ferrovia. Agora, depende para o que você vai carregar. Claro que 1 tonelada de minério é o mesmo peso de 1 tonelada de grão, isso é fato. Mas o problema é que se a composição parar no meio, o teu minério não estraga, o grão estraga.
Então tem que ter uma margem de segurança. Tem que ter uma grande. margem de segurança. E aí a inclinação ela é fundamental até para a velocidade. Né? Então o teu grade ele é determinado e é determinante para a sua velocidade. É bitola, é largura de bitola e inclinação da ferrovia. Então, exatamente. Então, na verdade, a Norte-Sul nunca vai ligar o norte ao sul. Já liga. Não, eu digo chegar lá no sul, no Porto de Rio Grande. Pela legislação, a Ferrovia Norte-Sul ela é uma legislação. Tá? Certo. Lá no Programa Nacional de Viação, eu acho que é de 1975. Ali ele tem os grandes eixos estruturantes do país. E esses grandes eixos estruturantes são empreendimentos federais, todos eles são baseados em lei. Eles são assim, justificados, eles têm uma lei que... Então a BR-101, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, todas as BR-100 é sentido norte-sul. Ah, sim, eu já vi isso. Todas as BR-200 é leste-oeste. 300 e 400 são as... São cruzadas. São exatamente, são as diagonais. E todas as BR-0 alguma coisa nasce aqui na capital. Sai de A Brasília. 0,70. E as ferrovias da mesma forma. Deixa eu te perguntar. Eu já vi isso. É bem legal. Há alguma ferrovia que liga, por exemplo, o centro-oeste ao sul? Sim. Toda a malha ferroviária hoje está planejada. Assim, está planejada não, ela está ela já liga, no PNV. funciona. Não. não. Ela está Ok. planejada. Vai passar como? Planejada nos anos 70. Exato, está planejando nos Tem a anos questão 70. do desnível. Como é que faz para descer a serra lá? Não, aí A você... Serra de São Paulo, Serra do Paraná? Não, lá você tem, né, Paranaguá lá, você tem a ferrovia lá. Mas ela vem não... da Ferroeste e tudo e desce até o Porto de Paranaguá. Ela desce, Já a serra, desce, entendi. Entendeu? Então agora, é aquela história. É de 1975 e você está tudo planejado. O país cresceu, a malha urbana Não aguenta mais. nem toda ela é planejada. Uma coisa é descer a serra com pessoas, outra coisa é com minério de ferro. As outras, assim, o planejamento ele tem que se adequar com o crescimento. Então tem coisas que não dá mais para você fazer. Ou a tecnologia vai te permitir, mas só que você tem um grande entrave. Grana. É caro, pô. Cara. Você acha que há a possibilidade disso ir tudo para o privado? Investidores internacionais? Pois é, o que acontece? A gente estava numa linha de privatização. Agora nós estamos em outra linha, que não se fala em privatização. Você não esquece privatizar. Ah, entendi. Então, por exemplo, a Valec vai... Não, a Valec é uma empresa de governo. Acabou, é uma estatal, exatamente. Ela é uma autarquia ou é uma empresa pública? Não, uma empresa pública, né? Eu acho que é uma empresa pública. Autarquia, acho que o IBAMA é autarquia, Embrapa, Valec, eu acho que é empresa pública. Entendeu? E fez a fusão com a EPL, que agora não é mais Valec, é Infra. Tá? Entendi. Então, o que acontece? Não é privatizar isso, é privatizar o empreendimento. Entendeu? Entendi. O governo não tem assim, capacidade para executar. Pois é, assim, não vamos entrar nessa seara, mas a linha que a gente ouvia era privatizar os Correios. Não vai mais privatizar. Era privatizar a Eletrobras, não vai mais privatizar. Não sei. Já até saiu, já. Pois é, exatamente. Saiu, então, assim, você precisa planejar. Se você, de tempos em tempos, você altera esse planejamento, o desenvolvimento fica totalmente comprometido. Atrasado. Não, fica comprometido. E aí o investidor... Não vê essa segurança jurídica. Não, o investidor ele fala assim, cara, o que vai virar isso? Não sei. Uma hora eu posso, outra hora eu não posso. Assusta, né? Não, e outra, você não está construindo uma piscina. Você não está construindo uma casa, né? São empreendimentos de ROI alta de magnitude. 20, 30. Exatamente. Então, o que acontece? 20, O cara 30 planeja. Se ele não tem a segurança de planejar... Lógico. Não Por que ele vai gastar dinheiro. tempo planejando aquilo, se na hora que for para executar... Não, só a análise do projeto para viabilidade Uma milhões, licença, muito né? dinheiro. A primeira licença ambiental, geralmente, ela, assim, nos empreendimentos, são 1 ano e meio, 2 anos. Para todo o processo. Você contratar a equipe multidisciplinar, você fazer uma relação com o órgão licenciador, você fazer audiência pública, o vai e vem de correção, eu quero mais esse estudo, adequo aqui, adequo ali, são 2 anos. E o cara está investindo. Tem que ter muita força de vontade. Tem que ter muito planejamento.
Tem que ter planejamento. Só que o planejamento, ele esbarra no recurso. O cara vai chegar e falar assim, olha, o papel aceita qualquer coisa. Tá ali, tá muito bem planejado. Boa. Só que ele vai olhar no canto inferior direito, que é onde chega o total, né? Que a planilha toda acaba no canto inferior direito. Ele vai falar assim, cara, esse valor aqui, eu vou aplicar em 2, 3 anos, qual é o meu payback? Qual é a minha TIR, que é a taxa interna de retorno? Ah, vai ser em 30 anos se o governo não mudar. O cara, não, eu tô fora. Não faz sentido, cara. Você entendeu? Para isso que tem a legislação que você tem que... Cara, você tem que normatizar, não tem jeito. Você tem que... Existem projetos... Independente de governo. Existem projetos de governo e projetos de Estado. Né? Estratégia. Quando você fala em estratégia, os caras às vezes falam, não, é coisa de milico. Cara, não é. É coisa de quem pensa, quem dá valor pro dinheiro. Pô. Todo mundo faz estratégia. Pra gente planejar esse nosso encontro aqui, foi planejado. Lógico. Entendeu? Vocês têm um cronograma. Então tem que tirar essa concepção da estratégia ser de pessoas que tá ali dominando a informação. Não. Cara, é para fazer a coisa bem feita. Não tem. Você não faz uma gestão sem uma estratégia. Agora, quer mudar o nome? Quer chamar de planejamento? Quer chamar, sei lá, de novo gerenciamento business de equipe? Plan. É business plan. É, exatamente. Entende? Mas nada mais é isso. É questão de conceito e você saber. Agora, vamos continuar sendo o celeiro do mundo? Com planejamento ou sem planejamento? O produtor, ele vai aguentar, esperar, falar assim, cara, vocês estão planejando o quê? Porque quem está no sol aqui sou eu, pô. No sol a sol aqui sou eu. No fim, essa conta então, é de todo mundo. O Marcos da Rosa fala, né? Rapaz, a gente passou os Estados Unidos em 2020 como o maior produtor de soja na raça, né? Na raça. Hoje é que se país... tu vai olhar a infraestrutura aqui lá. É, pô, porque se for... Pois é, mas só que, investimento estrangeiro... Só que você tem aqui pesquisa gigantesca. Você tem uma casa de pesquisa chamada Embrapa. Cara, o que é aquilo? Entendeu? É um negócio de tirar o chapéu. Entendeu? Você vê os caras da Embrapa, da Emater no campo, trabalhando, colocando o hectare, o mesmo hectare produzir 2, 3, 4 vezes mais em 5 anos. Isso é evolução tecnológica. Sim. É investimento, é planejamento. Hoje, o país está preparado para isso? O empreendedor, o agricultor lá, o agronegócio, o cara que tem consciência, ou o filho dele que já foi fazer agronomia com essa visão, ele vai fazer e vai ganhar. Só que vai chegar uma hora que ele vai esbarrar. Porque dali ele vai tirar dali como? Com helicóptero? Não tem jeito. Vai fala assim, ele está esperando o desenvolvimento do país, que é para ele dar o melhor resultado. Sabendo que na cabeça dele sempre vai ter a espada ambiental. Vamos botar a espada como se fosse um símbolo bom. E não uma coisa que a gente interpreta. Não, de forma alguma. Por quê? Porque o corte dela, cara, vai definir como ele vai tratar. Já se ouve falar em selo verde. Então, vamos lá, você vai pegar um grande produtor, que ele vai ser embargado, vai ser autuado por uma questão, ele vai perder o selo verde? Qual é o critério do selo verde? E o resto do mundo vai chegar e falar, você tem selo verde? Tenho, então eu compro. Ah, não tenho porque eu perdi o selo semana passada. Eu falo, não, então tu fica com a tua produção aí. Vai fazer o que com essa produção? Vai ser vender interno? Não sei. Então, assim... E aí você abre até um precedente para um contrabando. Não sei, contrabandear soja, cara, não sei. É muito complicado. Não, mas tipo assim, pô, mas se o cara só pode comercializar com o selo verde, ele perdeu por um... Mas essa é a prerrogativa internacional. Os caras, a onda que está aparecendo é o que eles querem. Para controlar a oferta. Não sei, controlar mercado. Não sei. É quase isso. Não sei. Controlar a oferta. Entendeu? Tipo de quem assim, é a ideia? Frear um pouco o Brasil. De quem é a ideia? Não sei, né? De quem está em segundo lugar. Ei, Lúcio. Quem mais tem selo verde, além da gente? Isso é uma pergunta boa, viu? Pois é. Quem mais? Você acha que não tem um
uma névoa assim em cima do ambiental do Brasil, Cara, a espada cravando. Existe uma névoa, eu acho, na interpretação aí o pessoal poluindo, mundial. Né? Existe sim, existe no uma hemisfério norte, tendência. poluição, Exatamente. e aqui a gente no mato. Marca aquela história, é o pulmão da terra. Pois é, vamos lá. Por que a África não desenvolve? Pois é, cara. Que entre aspas, é um país. Não, é um continente irmão nosso aqui. Sim, né? cara. Por que não desenvolve? Qual é o interesse? Só que a gente nasceu dali, né? Digamos assim. Pois é, qual é o interesse de não desenvolver a África? Pronto. Qual é o interesse que todos, cara, por que a Amazônia é só no Brasil? Qual é o maior país hoje que tem cobertura florestal no planeta? Suriname. Alguém fala em Suriname? Alguém fala da floresta amazônica na Colômbia, na Venezuela, no Peru? Lá tem, pô. Por que tem que ser no Brasil? Porque nós somos o maior país da América do Sul em dimensões territoriais, em questões econômicas, em influência política. Beleza. Então, nos dê confiança para cuidar disso tudo. Nós não somos capazes? Cara, é aquela história, a gente aprendeu com os nossos pais, né? A gente aprende com o erro dos outros. Nossos filhos vão aprender com os nossos. Será que a gente não tem profissional que é capaz de olhar o erro dos outros e não repetir aqui dentro? Somos capazes, sim. Então, e outra, cara, ninguém fala. Suriname é 97, 98% da cobertura territorial de floresta amazônica. Só que Suriname é de quem? Foi colônia de quem? É Holanda, né? É. Não é o Maduro que está querendo um pedaço do Suriname, onde tem petróleo. Entendendo? É verdade. Você está entendendo? Então, eu assim. vi vídeo esses dias falando disso aí, a nova potência. Isso. Cara, assim, ali, aquele golfo, você tem petróleo ali. Eu tive a oportunidade de ir no Suriname. Fui há uns 4 meses atrás. Cara, um povo espetacular. Mas é aquela história. Eles falam lá o holandês. Uhum. Eu falo, cara, como é que pode? Entendeu? Eu tô aqui, o carro anda do lado errado. Do lado errado, ó, a gente não é o certo. A mão exatamente. Eu falo assim, cara, como é? Entendeu? Em algumas ruas, as outras ruas não. Mas tu olha assim e fala assim, cara, dentro da América do Sul, aí você tem as Guianas, sim, francesa, tem a Panamá. Guiana inglesa, né? E você tem o Suriname. Pega a nossa geografia aí. Uhum. Né? São os três aqui A Guiana em cima francesa, nossa. a Guiana francesa tá com o Amapá, né? Faz a ligação ali. Roraima. Não, Amapá, Macapá, Amapá, lá para lá. Aí você tem Guiana e tem o Suriname, tem a Guiana inglesa. Cara, ali não tem Amazônia não. Ali não tem garimpo, ali não tem exploração. É verdade. Eu conheci garimpeiro de lá. Pois é. Entende? Aí Petróleo, né? Tem. Assim, aí vem a pergunta que vocês fizeram. Tem uma nuvenzinha, cara, tem uma trovoada, né? Assim, e olha em volta. Por que é só a gente? Por que é só o Brasil? Aí eu concordo. Somos um país líder, somos um país grande que tem influência em todos os outros. A gente está conseguindo influenciar ou a gente está sendo influenciado? Não sei. Estamos tomando chicotada, né? Pois é, mas só que isso, aí é aquela história. Mas nos países da Europa, lá eles são assim. Cara, a Europa tem quantos mil anos de evolução? É o continente mais antigo, né? Pois é, assim, cara, tem sociedade lá de 900 anos, sei lá, coisa pra caramba. E a gente tem quanto? A gente é de 1500, cara. Novinho. Eu tô me comparando com... Não dá. Não dá, não tem como. Entendeu? Vamos esperar, vamos amadurecer, vamos dar tempo de errar. Só que a gente vai errar já olhando o erro dos outros. Então eu acredito que a gente vai errar menos ou vai errar diferente. Mas com certeza não vamos fazer o erro dos outros. Entendeu? Você faz uma análise mundial aí, nós temos um problema bélico que está acontecendo, que o cara no inverno vai fechar a torneira, não vai ter gás para esquentar o resto da Europa, ele vai fechar. Meu amigo lascou. Pois é, entendeu?
Agora, o que eles fizeram? O que eles tinham para fazer calor? Ele tinha as florestas deles. Queimou tudo, os carvões, queimaram madeira. Tudo. Exato. A gente pode vender madeira para eles? Pode. Mas né? pode? Pode. Você tem as serrarias na Amazônia, em qualquer lugar. Manejo, cara, é o manejo. Você faz briquete com pó. Com pó. Madeira de lei. Existe um laboratório de produtos florestais dentro do IBAMA. E lá existem publicações. Existe publicação de você fazer briquete. Briquete é pequenos fragmentos consolidados com pó de madeira. Você põe uma cola ali, um compensado, e vende, cara. Sabe o que isso faz? As madeireiras jogam pó de rio dentro da Amazônia. O rio da Amazônia. Por quê? Porque pó de madeira? Tá ocupando espaço. Tá ocupando espaço é um negócio inútil. Não, tá ocupando espaço, cara. Joga pra dentro d'água. Isso causa alguma questão ambiental ou não? Causa. Você tira a incidência solar no rio, uma série de coisas, entendeu? Você põe... Você polui, cara. Exatamente. Você aumenta o grau de celulose dentro da água, aumenta uma série de coisas. Acidez, tudo pra matar pois é, por que você não tem um planejamento pra pegar isso, fazer briquete? E vale exportar. Cara, doa. Cara, sentir frio, todo mundo já sentiu. É ruim. Mas não morremos de frio. Lá eles morrem. História da guerra aí, teve um deles que se ferrou no inverno. O cara assim, vem pra mim, que você vai ver o que é meu inverno. Os caras morreram no inverno, pô. Não, e agora tá em alta esse negócio de compensação de crédito de carbono. Cara faz o... Dá pra fazer um baita negócio com isso aí. Nós somos uma potência, é o que eu tô dizendo. Informação tem, subsídio tem, insumos tem, é só ter vontade de fazer. Só isso. Lúcio, outro assunto que você domina aí também é a questão das rotas fluviais. Sim. Tem aquela do Rio Madeira, que está aquela discussão lá. Tem a hidrovia, né? A hidrovia, exatamente. Tem a hidrovia. Tem espaço no país hoje? Tem, ué. Tem demais. Você tem toda... A gente está falando de Amazônia. Eu acho que... Mato Grosso. Exato. Você tem Qual que é essa interligação aí? Você tem uma ideia? É centro-oeste, norte? Existem 2 corredores de rio, né? Que é o Araguaia e o Tocantins. Certo. Eu banhei demais no Tocantins. Pois é. Um deles já tem o barramento, né? O outro não é barrado ainda. No momento que você faz algum barramento... E já existe planejamento, tá? Já existe projetos já levantados. Sim. Se vão executar ou não... No Rio Araguaia. Exatamente. Porque o Tocantins... O Tocantins ele já tem. Já tem. E eu morei um tempo em Porto Nacional. Sim. Exatamente ali na beira do Rio Tocantins, na ponte que atravessa Porto Nacional. Lajeado, não é isso? Não, a barragem Lajeado. Exato. Exatamente. E quando fizeram a barragem, subiu o nível do rio ali de uma forma que, tipo assim, alguns amigos que moravam literalmente na beira do mar perderam suas casas. Sim, foi desapropriado. Exato. É aquilo que eu estava falando da desapropriação. Eu lembro que, assim, cara, foi puta evento. Assim, foi um puta evento. Exato. Foi um negócio gigantesco e eu estive lá, né? Eu morava lá nessa época. É a história do impacto permanente. Acabou. Show. O lago subiu. Acabou a praia. A gente tinha uma praia. Praia de rio, acabou. Exatamente. Você tem a praia do lago. Que aí não faz onda, não faz nada, não sobe nem desce, porque a barragem está regulando. Pra caramba. Exato. Não tem mais. Então, aí o que acontece? Existem esses 2 corredores fluviais hoje no país, norte-sul. Existem vários, né? Só que um já está barrado. Lá em o Lajeado. outro, exatamente, lá em Lajeado. Então, quer dizer, peixe de fundo, quem gosta de pescar sabe como é que é. Os pescadores, se você falar isso para o Araguaia, o cara chora. Pô, vai acabar, é uma beleza natural, isso e aquilo. Então existe todo esse cuidado da parte dos analistas, da parte dos planejadores, de governo em relação a isso. Existe sim. Tem que ter, não é possível que não tenha. Tem que ter. Só que aí você vai medir o seu desenvolvimento. Para que você vai fazer isso se você não tem uma cultura de explorar a hidrovia, fazer baldeação? É a mesma coisa. A nossa ferrovia hoje é só carga. Não tem de passageiro. É muito pouco. Tem só de turismo lá em Morretes. Pois é. Entende? É um trenzinho ali. Então, passeio. É o ferrorama, né? É o ferrorama. Então, é só para curtir. O que acontece? Então você tem que planejar isso.
Então, hoje, na minha visão de país, as hidrovias elas encaixam muito bem na região norte. Região norte. Onde você tem maior quantidade de água. Exatamente. E a região centro-oeste, aonde já existe a hidrovia, que é a do Rio Paraguai. Né? Que quem opera lá, acho que é as 5 bacias, eu acho, que é a concessionária que está lá. Né? Que começa em Cáceres ou mais para cima um pouco e desce. 5 bacias, que é do... É uma concessionária. É uma concessionária, mas é brasileiro, os donos são brasileiros. Exato. Plantam soja, né? Isso. Pois é, e ali eles às vezes passam soja nas barcaças e às vezes minério. Ah, é? É, porque o rio baixa. E aí não dá para tu transportar soja. Encalha. E não tem jeito. Entendeu? Então, fazer esse estudo hidrológico, de você ver a cheia, ver a vazante, essas coisas, é muito importante para você botar as hidrovias. Por quê? Porque aí não é nem o frete, é a dinâmica hídrica. Né? Isso aí ele pode influenciar bastante, que você faz um puta programa de exploração hidroviária, só que aí você tem uma seca. Aí você, a Amazônia, o rio Amazonas, de repente ele baixa de um jeito em certos locais que não passa nada, você atravessa ele. Você atravessa na tua visão, seria mais para a região norte, para minério. Pela quantidade de água, exatamente. Do risco ali de transportar por causa da dinâmica hídrica, entendeu? Aí tem que ter a dinâmica ali ela é mais equilibrada, exatamente. Ela é mais equilibrada. No resto do país, para você equilibrar, você tem que botar artifício de engenharia, que são as barragens. Para você botar a barragem, você cria um impacto. Social, você cria um impacto ambiental. E aquela espiral toda. Exatamente. Cara, é um ciclo, velho. Exatamente. Então, agora, tudo isso planejado. E planejamento. Exatamente. Que daí, Canal do Panamá. É isso que eu ia falar agora. É uma obra de engenharia que mexe com água, mas que ela se justificou economicamente absurdamente. Sim. 100 anos, né? Tá doido, cara. O cara dá a volta no continente americano e ali ele pode cortar no meio. Eu ia citar exatamente agora o Canal do Panamá. Foi aberto no braço. Entende? Cara, a história daquilo ali é sensacional. Sim, aquilo ali. Fez 100 anos, se eu não me engano, fez 100 anos agora, em 2023. Imagina. Sem lógica aquilo ali. Pois é. Põe, grosso modo, você abrindo as nossas rodovias dentro de ambiente totalmente inóspito. Mesma coisa. Era no braço. E não dava aquela história, quebrou o caminhão. Um CBTzão na frente. Paciência. CBT, a diesel. Exato. Diesel. Quebrou. E outra. Já não anda rápido. No meio do mato. Nossa, mãe. Você imagina a paciência do cara. Sentado ali naquele calor, naquele barulho. Mosquito. Não, e sem saber pra onde está indo, né? Cara, você sabe, porque o engenheiro já mediu. O topógrafo fala assim, bicho, tu vai ter que chegar ali. Mas sem saber o que vai dia... encontrar. Não. Tá ligado? Tipo assim, uma aventura, tipo assim, irmão, confia. Cara, vai na fé. Você anda na selva, você encontra árvore que tu não acredita, cara. Não dá pra você, 10 homens não abraçam. É fantástico. É louco, eu já vi. Exatamente. Fantástico. Entende? Então, essa riqueza, o resto do mundo não tem. Não tem. A gente vai ter que fazer depois lá na Amazônia. Só para mostrar isso que eu falei, que a gente mostrou muita coisa. Eu levei eles pro Mato Grosso, Tocantins. Mas, cara, isso... E fora que é lindo, né? E aí é fantástico. Você pode fazer os dois. Vai de barco, tem as balsas, né? Tem os barcos que sobe o rio, faz aquelas viagens de 2, 3 dias. Os missionários fazem muito, né? Eu tenho uns amigos que estão lá agora. Pois é, eu tenho missão da igreja. Eu também tenho. Tem um lá que tá lá agora. O cara manda direto foto, entendeu? Fica mandando e tudo. Então, cara, o que acontece? Com o desenrolar e o planejamento de vocês, o país com certeza tem um local para esperar vocês e vocês fazerem. Com certeza, em qualquer lugar. Massa, cara. Pô, show de bola. E esse rolê aí, daqui a pouco a gente sobe lá, ó, o Suriname, as Guianas. Sim. Cara, agora eu estive em Cartagena, na Colômbia, e aí eu fiz um passeio mais pro interior, assim, e, cara, ali você vê que não é só o Brasil, que ali tem muitas belezas naturais, surreais, assim.
um negócio que, cara, palavras não explicam. Sim. Sabe? Então, assim, tu vê que, de fato, pô, não é só o Brasil, cara. A América do Sul tá muito rica. Somos privilegiados. Muito privilegiado. Você vai pro Uruguai, igual eu fui pro Uruguai um tempo. Meu, o que é aquilo? Você já foi a Bonito? Já fui a Bonito, eu fiz mergulho em Bonito. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz mergulho de snorkel, eu acho que fala. Exato. Cara, é surreal aquilo ali. Eu já fui a Bonito. E no Uruguai, eu fiquei muito admirado também são as plantações, o gado deles, pampa, o leite deles. Exato. Cara, é uma riqueza cultural, uma diversidade gigantesca. É muito rica. Essa é a real, né? Tipo... E aquela história, olha pro resto do mundo. Por metro quadrado, onde está mais preservado? Não tem como. Você tem Madagascar, que deu até o desenho. É verdade. Né? E você tem a gente aqui, cara. Mais nada. Você tem uma Austrália que é um gigante deserto, quase. Na boa, a gente aqui, sei lá, vamos lá, você tem $50 mil. Cara, a gente pensa em viajar pra fora. Os caras vêm pra cá, pra ficar em hotel na Amazônia. Pô, o macaco te acordar tacando coco na cabeça. Pô, não, você vai pro Pantanal, é só estrangeiro. Sim. Vai pra Serra das Mesas, do Maranhão, é só estrangeiro. Não, você vai aqui, ó, na Chapada dos Veadeiros. Exato. Só gringo, cara. Só gringo de mansão gigante. Pois é. E aí, volta pra Casa do Saber. Os nossos profissionais, o que estão recebendo que é para dar valor para isso tudo? Em todas as áreas, não vou falar só de... Lógico. Também, e se ninguém mostrar, exato, ninguém vai ver. Aí, aquela história, vão ver em Globo Repórter? E olha lá, no Netflix da vida? Pois é, exatamente. Vai ver em TikTok? Não tem, cara. Não tem ninguém dançando na Amazônia fazendo TikTok. Não tem. Entende? Então, quer dizer, trabalho árduo. É uma questão mais cultural. Agora, não adianta a gente exigir. É o que eu falei. Nós somos uma sociedade nova. Mas já que é novo, tá fácil de ensinar a crescer. É verdade. Na minha concepção, na forma que eu fui educado. Né? Agora, tem vontade de mudar o conteúdo programático de um curso de comunicação, de um curso de engenharia, geologia, de biologia, do que for. De humanas, de saúde. Meu filho quer ser médico. Eu falei, cara, você quer ser médico? Falei hoje com ele. Show. Só que você tem que saber geografia. Porque se o cara vier com uma doença tropical, você sabe onde são os trópicos? Não sei, papai. Que bom. Entendeu? Agora, o cara pegou malária lá na Amazônia, você vai mandar o cara para Porto Alegre? Tá morto. Não, tá morto. Fica lá. Uma coisa que é comum aqui, eu vi um programa no History Channel, o cara pegou um bicho geográfico. Até eles descobrirem lá, ele quase morreu. As costas dele pareciam uma renda. Exato, é isso. Uma coisa que é comum no Brasil inteiro. Exato. Né? Agora, é aquela história. Qual o país desenvolvido que tem a nossa dimensão territorial? É fácil criticar a gente. É fácil monitorar. É bom botar dinheiro aqui. E múltiplos biomas, né? Sim, exato. Uma diversidade gigantesca. Nós ainda convivemos com populações tradicionais. Cara, aonde tem? A Austrália tem os aborígenes. Mas a África tem, mas não é desenvolvido. Mas beleza, quem são eles, né? Não, assim... Não é querendo desmerecer, mas... Aí lá pro norte, beleza, pega aí os nossos companheiros americanos, pegaram os índios e fizeram filme. Mas se não tivesse deserto lá, não tinha aborígene não, viu? Pois é. Já tinha sumido do mapa. Não, mas é isso que eu estou dizendo, assim, as populações tradicionais. Nós temos, cara. E as pessoas ficam falando como é que a gente tem que cuidar deles. Cara, você não cuidou do teu. Porra, isso é verdade. Isso é verdade. O outro fez filme. Deu dinheiro pra caramba com o filme Matando Índio. Com Winchester, né? Exato. Entende? E a gente, cara, a gente cuida. Nós temos políticos indígenas. Pô, aonde isso? Cara, eu não vejo. Desculpa, não conheço tudo. Mas isso me chama a atenção. Então, cara, e aí cabe a reflexão. Eu acho que isso...
Aquela conversinha com o filho, entendeu? Depois de tu dar a bronca, tu dá uma dessa e fala assim, cara, vai dormir pensando nisso. Pronto, e deixa ele lá. Vai vir um resultado. Se esse resultado vier potencializado com a educação, com a orientação, com o conhecimento técnico, cara, você tem um profissional ali que você tá perfeito. Massa. Alguma pergunta mais aí? Aqui, minha tá tudo cheque. Pô, cara, o bate-papo aí foi... Que bom. Foi bom demais. Marcão, mais alguma pergunta? Não. Tá todo mundo pensando, né? Cara, não, pô, bate-papo... Ah, mas legal, bate-papo coisa boa. Cara. Fera aí. Agradeço aí. Gostei demais. Pô, então é isso, cara. Mais uma vez, Marcão, obrigado pela presença. Brunão, obrigado. Valeu, gente. Agradecimento especial, Luciano. Valeu, Lúcio. Quase acertei, só tiro o ano. Lúcio da Mota. Isso. Gratidão mais uma vez, Lúcio. Cara, tô sempre aqui, cara. Especialista, só se precisar. Fundador da Terra. A gente vai deixar Terra nesse Consultoria vídeo Vamos Limitada. deixar Isso, aí. não, tranquilo. o site de vocês e tudo mais. Porra, que bate-papo fera, velho. Encaixa. Encaixa Na demais, sequência eu assim. falei. Pô, Foi bom? Poxa, sensacional, Que bom. quando sensacional. você vê a sequência, Pois é. é simplesmente Quem perfeito. não assistiu, a gente convida para assistir a sequência, né? Em loco, visita em loco com o produtor, com toda a cadeia lá na fazenda, tudo. Mato Daqui a Grosso. pouco a gente vai fazer uma expedições. Cruzando do Xingu. Os caras vão falar, ó, vem pra cá, vem conhecer a realidade. Exato. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia mesmo. E trazer esse cenário, é o que eu costumo dizer, de cara limpa. Então a gente trouxe os produtores, trouxemos algumas pessoas do poder público, alguns consultores, né, como o teu caso. Porque, cara, é interessante a gente mostrar todos esses parâmetros, né? Porque não é só construir uma ferrovia. Construir uma ferrovia então resolve. Não, cara, não é assim, pô. Pô, então bota aí na água, num barco. Não, e você vê tudo que tem em torno do agro. Sim, cara. E aí, nego acha que o agro é só o cara lá plantar, colher Caminhonetão. arroz, milho e pronto. Exatamente. Tá louco, pessoal cara. acha É uma que- ciência muito mais profunda. Complexo. Muito mais profunda. E querendo ou não, ela tá enraizada em cada ciência tem um pouquinho disso. Não tem como a gente falar de contabilidade sem falar de agro. Não tem como a gente falar de direito sem falar do agro. O agro hoje, com tecnologia e planejamento, tá na frente de Acho que para mim a palavra que ficou assim marcada, que você falou, a questão do bom senso. Né? Bom senso. Acho que o produtor ali na ponta, ele tem que, acima de tudo, ter bom senso, né? É aquela frase, né? Investidor do agro. É, aquela Bom frase, né? senso. Quando a intenção é boa, vai dar certo. Exatamente. Então, é isso. É com boas intenções, né? Órgãos como o IBAMA, ou a questão ambiental não tá para impedir progresso e De tal. forma alguma. E pelo contrário também, tirar essa mística que pra é o fazer produtor progresso tá de forma correta. e do contrário, o produtor tá ali para desmatar. Não é isso, a gente Lógico. mostra na série também que eles têm sim essa consciência. Então acho que para mim ficou Eu- resumido. Sabe o que eu acho, cara? Falta gente habilitada. Sabe, assim, o ambiental tá dando dinheiro, então eu sou ambiental. O não sei o que, não sei o Aí que. o cara vai pelo dinheiro. E aí, né? às vezes, o cara que tá lá na ponta, vem um cara de uma capital, alguma coisa, ele chega lá, eu faço ambiental. Aí o cara, sabe, de repente até ele aprender, se ele for aprender mesmo, atrasa a vida, né? Ou não, né? É o não. Isso sim, isso não. É. Então falta... Aí ele deu não, eu dou sim. Pois é. Então, assim, falta ainda, nosso país A falta grande muita questão mão de obra. É uma grande potência. Sempre fomos. Eu falo que é a potência mundial. Né? Eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de morar em alguns países, viajar para alguns países. Eu falo para todo mundo, cara, não tem país melhor para você viver hoje que o Brasil. Gente bonita, comida boa, clima bom. Beleza, nenhum país é perfeito, tem seus problemas políticos, enfim, mas, cara, se tu quer viver sossegado na sua vida, tranquilo, em um bom país, O povo é bom. o povo é bom, cara, é o Brasil, velho. Então, assim, é uma baita potência e com isso eu finalizando já, cara, tem espaço para conhecimento, tem espaço para investimento no agro, então tem espaço para crescer demais nesse país,
né? Então, é uma reflexão que a gente deixa nesse final desse episódio aqui, que tem espaço. Basta ter a instrução de um profissional, né? A instrução do advogado aí. Né? A instrução de uma empresa que vai te ajudar a administrar isso de forma financeira, administrativa. Então é cada profissional ali na sua área que junto, cara, vai com certeza fazer o negócio virar em prol de um país e, porra, consequentemente te trazendo lucro aí, né? Sim. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Valeu, obrigado. Lúcio, obrigado demais. As portas estão sempre abertas aí para um segundo bate-papo. Se puder chamar e eu puder orientar da melhor forma, pode contar comigo. Bom demais. E você aí que nos acompanhou até o final, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo aí. Deixa um comentário o que você mais gostou. Se ficou alguma dúvida que você quer que a gente responda em outro vídeo ou em algum outro podcast, deixa aí nos comentários também, que vai ser um prazer trazer o Lúcio aqui mais uma vez para que ele responda. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo também. E se você está nos ouvindo por algum agregador de podcast, já avalia nosso canal aí, que isso é muito importante para o nosso trabalho. Eu me despeço aqui, um forte abraço e até o próximo Housecast. Falou!